Não é novidade que o governo Bolsonaro vem desafiando os limites do Estado laico, ou seja, há uma grande tendência em colocar de lado a neutralidade em assuntos religiosos. O presidente já chegou a dizer que o Estado é laico, mas eu sou cristão, e que escolheria um ministro do STF terrivelmente evangélico, sabe-se lá o que isso quer dizer. No Brasil, o que não falta é a pluralidade de crenças e valores, e como em toda democracia, o que se espera é que essa convivência seja harmoniosa e respeitosa. Bolsonaro tensiona essa relação. Ele é uma ameaça ao Estado laico? Para essa conversa sobre religião e política, recebemos Leonardo Siqueira Antônio, psicanalista e doutor em antropologia pela USP, Jaqueline Moraes Teixeira, antropóloga, professora da Faculdade de Educação da USP e pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e Sidney Nogueira de Xangô, babalorixá, professora e doutora em semiótica e linguística geral pela USP. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Olá, olá. Obrigada. Nós que agradecemos, eu agradeço. Boa tarde a todas, todos e todes. Agradeço demais a oportunidade de estar nesse programa também. Bom demais. Boa tarde a todas e a todos. Queria mandar um beijo para meus alunos de ensino médio. Também sou professor de sociologia no ensino médio. E é um prazer aqui estar discutindo e agradeço o convite da produção e tudo mais. Muito obrigada, um assunto tão importante que a gente, e que a gente vê sendo pouco discutido, enfim, na imprensa de um modo geral. Vamos lá, Bolsonaro, não tem problema nenhum Bolsonaro ser cristão, assim como não tem problema nenhum ministro do STF, do ministro do governo ser cristão, mas até que ponto convicções pessoais e religiosas podem interferir em decisões políticas, em políticas de Estado e até em critérios para a escolha de ministros? Qual que é o limite? Quem começa? Vamos com a Jaqueline. Bom, eu acho que é super importante a gente entender um pouco esse quadro e o modo como essa relação complicada entre religião e política se estabelece no Brasil, né? E é super importante a gente pensar que essa é uma questão que vem da nossa própria configuração de Estado, que é uma configuração que reconhece instituições religiosas como colaboradoras do Estado. Esse é um item constitucional que acompanha as nossas constituições desde a primeira Constituição que a gente tem ainda no final do século XIX, que não necessariamente é um item que ocorre em qualquer carta constitucional. Então, a gente tem uma configuração histórica no Brasil que o nosso próprio Estado, e essa ideia de Estado laico, ela emerge atrelada à necessidade de reservar um espaço específico para a religião como sujeito político, né, e como sujeito de ação junto ao Estado. Claro que quando a gente está falando isso, a gente está falando especificamente, historicamente, de dois atores religiosos fundamentais. O catolicismo, né, que é quem de alguma maneira vai corresponder a esse processo, e esse outro segmento do cristianismo, que são, né, esse segmento evangélico, que vem de alguma maneira disputando isso de um jeito muito mais evidente a partir da Constituição de 88, né? Quando a gente vai pensar em outros segmentos religiosos fundamentais para a nossa história, como, por exemplo, as religiões afro, essa relação de colaboração não necessariamente é reconhecida. Né? Então, acho que essa é uma questão fundamental para a gente pensar, né? A gente tem um debate super complicado no Brasil, exatamente porque a gente tem uma configuração de Estado que traz a religião como um sujeito político de colaboração. Sim, isso é permitido, então, de certo modo? É permitido como associação civil, né? As religiões, elas têm um reconhecimento civil, e a partir dos anos 30, esse reconhecimento passa a acontecer pelo Código Civil Nacional. Então, uma religião, ela pode ter um CNPJ, ela pode se configurar como uma associação civil, como uma OS, por exemplo. Agora a gente está nesse super debate de OS, né? As OS que, de alguma maneira, giram nos setores de saúde, que agora estão agindo nos setores educacionais, né? Com esses novos programas educacionais. Então, a gente tem, de alguma maneira, um desenho estatal e um desenho que permitiu, né, que as religiões, e é claro, novamente, né, a gente está falando do segmento cristão, que é esse segmento cristão que de alguma maneira, né, se apropriou desse dispositivo, mas, né, que de alguma maneira se aparelhou junto ao Estado, configurando uma participação dentro das nossas próprias audiências públicas. Né? As religiões como OAS, elas podem participar em audiências públicas como sujeitos políticos, como qualquer outro sujeito político. Me parece que
O grande problema, eu concordo com a professora Jaqueline, né? Quer dizer, o Brasil nunca foi laico, né? Quer dizer, isso é mais uma das grandes ilusões, Sim. não é? A sociedade branca fracassou. O neoliberalismo fracassou. O capitalismo fracassou, não é? E agora nós vemos a mistura religião-Estado fracassando também, não é? Então, quando as pessoas diziam, inclusive meus pares das religiões tradicionais de matriz africana, que religião e Estado não se misturavam, eles já estavam muito misturados. Nós é que estávamos atrasados na mistura. Sim. Não é? Porque ainda há esse discurso de que não pode se misturar. Ora, mas se o Brasil nasce, né, sob o colonialismo, não é? E o colonialismo, ele é cristão, não é? Sim. É natural que você não tenha um Estado cristão. A grande questão, e aí essa é a minha área de análise, que a minha área de análise é o discurso, é quando você tem pessoas no poder que legitimam esse discurso. Esse é o problema. Não colocando de lado uma minoria. A partir do momento que você, enquanto cristão, fala que vai governar para cristãos, você coloca toda uma parcela da sociedade, você aparta uma parcela da sociedade. Isso, exatamente. Né? Quer dizer, você... Mais uma vez, você silencia. Sim. Mais uma vez, você apaga. Mais uma vez, você exclui. E, de verdade, não é uma minoria. De verdade, não se trata de minoria. Né? Quer dizer, minoria sim. é apenas força semântica. Sim. Não é? Quer dizer, o Brasil, ele é, sim, muito diverso, ele é muito plural, não é? Ele nasce plural. Sim. Ele nasce diverso. E aí nós temos, sobretudo nós, não é, de comunidades tradicionais de terreiro, temos um problema. Quer dizer, o problema ele já vinha, Sim. porque foram 350 anos de apagamento, silenciamento, escravidão e racismo. Sim. Porque o que está em jogo é racismo. Eu acabei de receber uma matéria de alunos de um instituto de música. E os alunos se recusam a estudar Villa-Lobos. Se recusam Por quê? Porque ele fala das brasilidades, porque ele tem composições que falam da África, que falam do candomblé, e os alunos se recusam. Pense, quer dizer, no ensino superior, alguém se recusando a estudar a arte. Sim. Pelo simples fato de aparecer, de repente, o nome Iemanjá. Sim. Pelo simples fato de aparecer, de repente, o nome candomblé. Não é? Quer dizer, onde nós vamos parar? Sim. Essa é a questão. Agora, Leonardo, quais os riscos para a gente, enquanto sociedade, de ter um presidente que defende tão declaradamente uma religião e uma parcela da sociedade? Nesse momento, claramente a gente passa por um período de transição e de ruptura, né? Então, tentando juntar um pouco a fala dos meus dois antecessores, né? O Brasil, na Constituição da sua República, empurrou as religiões para a sociedade civil. Quando a gente pensa em Estado laico, a gente está pensando no ideal. E o ideal de algo que a gente chama de secularização. Então, como se a sociedade fosse em 3 níveis, a gente tem o Estado, a sociedade civil organizada e os indivíduos. O processo de secularização, que é um processo da nossa modernidade, deveria empurrar as religiões para foro íntimo, para os indivíduos, para as consciências. Na construção da nossa história, e porque a gente teve uma república que ela não foi anticlerical como foi a Revolução Francesa e assim vai, a igreja, em boa medida, a Igreja Católica foi parceira da República. E aí ela foi empurrada para a sociedade civil como uma entidade que oferece educação, saúde e assistência social, que traz legitimidade para ela, e isso forja no Brasil uma gramática que é religiosa na nossa sociedade civil. Esse modelo católico ele começa a ser contestado a partir dos anos 80, né? Então a gente tem um grupo religioso com forte crescimento no seu contingente demográfico, que vem com uma outra proposta, não mais pensando nessas 3 esferas e uma liderança na sociedade civil, mas pensando que a religião está em todos os lugares. Certo? E a partir desse momento que eu penso que a religião está em todos os lugares, eu quebro essa relação e esse ideal mais normativo do Estado laico, né? E pensando propriamente no governo Bolsonaro,
o nosso presidencialismo, ele era um arranjo entre partidos e o sistema político, ele virou as costas para a sociedade. Em larga medida, em várias ocasiões, até 2013, quando a gente teve esse boom dos movimentos sociais, né? E o Bolsonaro, então, ele vem com uma outra proposta de conseguir legitimidade para o seu governo, né? Ele está pensando em instituições que são fora do sistema político, então a gente tem as igrejas e o exército, né, para tentar trazer essa legitimidade. É claro que no Congresso ainda tem o toma lá da cá, como sempre houve, mas ele busca de uma maneira... Uma bancada da Bíblia também muito grande ali da dentro. bala, e ele busca essa legitimidade, então, com essas entidades, e a partir de um diálogo mais direto, né, acabando um pouco com a institucionalidade. Então, enquanto em outros governos a gente viu um forte movimento de inclusão, porque o nosso sistema de conciliação partidária também forçava, então, governos que tinham partidos de centro-direita, centro-esquerda junto, o governo Bolsonaro, a partir dessa lógica de legitimidade direta com a sociedade, ele está buscando, então, algo que exclui. Né, uma lógica não mais inclusiva, ele está dialogando diretamente com o seu público, né, diretamente com o seu eleitorado, né, e o resto vai ficar à mercê de uma pauta muito clara, que sempre foi colocada quando o Bolsonaro era deputado, mas como ele não participou de muitos debates e não se colocou a público durante a campanha eleitoral, muitas pessoas compraram algo que não se estava imaginando. Sim. Então, a ideia dele é mobilização permanente a partir exército, igrejas e uma parte do Congresso, e quem ficou de fora vai ficar à mercê. Me parece que tem uma lógica nele de que 30% da população muito bem organizada, então eu creio que ele vai cair mais nas pesquisas ainda de opinião, é mais forte de que 70% disperso. Sim. E aí, a partir dessa lógica, que eu acho que ele está buscando essa legitimidade direta e brincando com essa relação, né, das igrejas, que sempre teve uma gramática na sociedade civil muito forte, né? Sim. E aí, outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o Estado, a partir da sua escola pública, a partir da universalização do ensino, não consegue competir com a formação que as igrejas fazem nas periferias, nos centros urbanos. Se o Estado não está formando, tem grupos e entidades da sociedade civil que estão formando esses cidadãos e formando uma gramática de se pensar política já de base, que é estritamente religiosa. E hoje essa igreja que pensa são as igrejas evangélicas, porque inclusive tem dados hoje na Folha do aumento nos últimos anos das igrejas evangélicas. Parece que em 10 anos são 2.500 novas igrejas, é um número bastante em comparação com outras religiões, evangélica que tem realmente feito esse trabalho nas periferias. É esse entendimento que existe hoje? Eu acho que, enfim, o movimento evangélico, ele tem um tipo de formação que é bem diferente do catolicismo, né? Enquanto o catolicismo ele é mais nuclear e, de alguma maneira, à medida em que ele vai se distribuindo, né, ele nunca perde a centralidade, e mesmo esse catolicismo mais recente, do movimento carismático, que cresceu muito no Brasil, ainda segue muito, né? Você ainda tem que manter o olhar no Vaticano, que seria esse núcleo. O movimento evangélico, é por isso que a gente costuma chamar esse movimento de segmento, exatamente porque ele é extremamente segmentário, né? O tempo todo se abrem novas igrejas, se abrem novos movimentos, né? Acho que e isso obviamente produziu um crescimento, porque de alguma maneira essa segmentaridade ela organiza e produz uma linguagem urbana que o catolicismo há um tempo no Brasil não tem mais condições de produzir, né? Essa questão que a gente estava falando sobre a cooperação, esse processo esse reconhecimento que o Estado dá a algumas instituições religiosas como entidades colaboradoras do Estado. O modo como isso permite com que as religiões se organizem civilmente a partir da produção de CNPJs, né? Consigam esse reconhecimento. E o modo como isso, né, faz com que essas igrejas cresçam em regiões, né, que a gente costuma chamar... na mídia também. Sim, de regiões periféricas, em que o primeiro equipamento urbano que se tem numa região, muitas vezes, é uma igreja. Sim. Né? Uma igreja evangélica. E isso faz com que, de alguma maneira, se produza
uma linguagem política que talvez esteja bem distante de uma linguagem de uma linguagem ou de uma cidadania que a gente esperaria pensar de uma relação realmente de proteção das instituições de Estado, de proteção de uma universalidade dos direitos, né, de proteção de uma série de questões, mas uma linguagem que, de alguma maneira, introduz num sistema de gestão que o Estado não alcança uma população que estaria totalmente esquecida por esse Estado. Sim, toma o papel do Estado nesses espaços. E esse tomar o papel não é uma coisa necessariamente que não estava no projeto de reconhecimento quando o Estado reconhece a religião como colaboradora. Já se esperava isso de alguma forma. O Estado reconhece a religião como colaboradora para a religião atuar na saúde e na educação. Sim. E isso tem a ver com a ideia de Estado mínimo também. Sim. Não é? Mais uma vez, nós estamos diante da ideia de Estado mínimo, porque o que a professora Jaqueline está trazendo é que o Estado fracassou. Sim. Não é? Quer dizer, se o Estado fracassa, ele abre espaço, não é, para essas instituições, não e daí é? Com uma pauta conservadora que vai reverberar na política e que vai fazer com que a agenda avance nas nossas casas legislativas. Porque o atual governo, se podemos chamá-lo de governo, né? Para mim nem governo mas ele venceu por conta de uma agenda de costumes. Quem tem agenda de costumes é a igreja. A igreja, de fato. A igreja que tem agenda de costumes. E é preciso reiterar que essa agenda de costumes, ela só avança quando eu, na condição de cidadão, transfiro para o Estado e para a igreja decisões de foro íntimo que deveriam ser minhas. Sim. Não cabe nem à igreja, nem ao Estado deliberar sobre a minha sexualidade, sobre as minhas crenças, sobre questões identitárias. Quer dizer, não cabe ao Estado Chega a ser um fundamentalismo religioso. É um fundamentalismo. Quer dizer, essa transferência total de poderes, de decisões sobre o foro íntimo, o foro privado da vida de cada cidadão, não é? E espertamente, não é? Isso começa com as igrejas neopentecostais, que isso já está em teses de mestrado e doutorado, é efetivamente um projeto de poder, não é? É um projeto de poder. Não tem muito pouco a ver com verdade e tem muito pouco a ver com organização social. Tem muito pouco a ver com respeito ao cidadão. Tem a ver com o capital. Isso tem a ver. É projeto de poder. Isso é neoliberalismo, isso é capitalismo. Tem pouco a ver com realmente o que está posto. Embora eu não seja cristão, porque eu não sou cristão, mas é claro, eu sou um estudioso. E, quer dizer, se eles fossem de verdade seguir o Cristo verdadeiro, não é essa a proposta do Cristo verdadeiro, não é? Quer dizer, a história de Cristo não nos mostra o que nós estamos vendo atualmente. Nesse sentido, o que a gente se questiona muito é como uma pessoa que defende o cristianismo vai a público exaltar um torturador da época da ditadura. É tão contraditório isso. Agora, por que a sociedade, de um modo geral, não capta essas contrariedades, essas contradições? Por que a sociedade não capta isso? E acredita num discurso de cristianismo e do homem do bem, do cidadão do bem, e não capta quando ele comete uma violência desse tipo? Primeiro, a sociedade brasileira, historicamente, ela tem um caráter extremamente autoritário, né? Os valores da cidadania e do Estado, ele nunca chegou com a permeabilidade social como chega às igrejas e os valores. Então, esse problema da formação de base, ele vai carregando um certo ideal de que vai surgir alguém que vai resolver os nossos problemas, né? É interessante quando a gente vai discutir desestatização, a gente discute sempre no viés da economia, né? De tirar o Estado da economia.
raramente a gente discute desestatização dando poder de decisão na mão da população, né? Discutindo orçamento participativo. Quer dizer, a gente não tem essa cultura de entender que as decisões deveriam estar na mão da sociedade, não de alguns grupos ou de uma pessoa. E aí a gente está sempre esperando um novo Messias aparecer, alguém surgir para resolver os nossos problemas, enquanto que a solução deveria estar na mão da maioria da população, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /RedeTVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.